expectativa nossa de que o jornal tivesse na mão dos psicólogos antes da data de hoje, e ele não chegou nem hoje. Pelo menos na minha casa eu não tenho ainda, mas acho que não chegou. E realmente foi um atraso. Ele foi para o correio essa semana e com certeza acabou atrapalhando um pouco essa divulgação. Mas queria dizer para vocês que essa é uma questão que nos preocupa muito no Conselho, né? A avaliação psicológica, desde o federal, e eu acho que a gente trouxe essa preocupação aqui para o regional, né? Está sendo retomada e encarada de uma maneira diferente, né? Eu tenho a impressão, e acho que certamente vocês concordam comigo, essa sempre foi uma área da psicologia que durante um período foi muito rejeitada, né? Tanto a avaliação psicológica de modo geral, como o trabalho no trânsito, né? Teve uma época que foi o pessoal que trabalhava na indústria, né? Na empresa, quer dizer, de alguma maneira, eu acho que isso tem alguma coisa a ver com a formação também, né? Nós temos um momento que alguém vira patinho feio na história da psicologia. E eu acho que se tem uma coisa que nós resolvemos resgatar, é de que nós podemos ter vários patinhos feios, isso não tem o menor problema, mas com certeza nós vamos trabalhar para que eles virem cisnes, né? E eu acho que é um pouco essa perspectiva nossa de estar retomando a discussão e estar tentando resgatar a função de uma Câmara ou de uma comissão de avaliação psicológica dentro do Conselho. E a ideia de construir esse debate é um pouco para que a gente... Não, se nós sabemos e se nós achamos que existem problemas nas nossas avaliações psicológicas, né? Se nós estamos enfrentando aí juízes malucos que resolvem suspender laudos, intervirem em processo de seleção, quer dizer, se os nossos instrumentos têm sido questionados, nós sabemos que eles têm problemas, não é? Agora, só nós podemos melhorá-los, essa que é a verdade. Quer dizer, cabe a nós resgatar esses instrumentos, revalidá-los, dar maior credibilidade a eles, né? E sustentar esse espaço, tanto técnica quanto politicamente, nesse país, né? Eu acho que nós avançamos muito, o reconhecimento do nosso trabalho, ele é evidente, ainda que contraditório. Quer dizer, eu gosto de lembrar disso, nos 2 meses antes do presidente vetar o teste, a avaliação psicológica no trânsito, quando ele soltou o Código Nacional de Trânsito, ele tinha aprovado, sancionado uma lei trazendo o psicólogo para construir um laudo para o porte de armas. Quer dizer, é uma situação de ambivalência, quer dizer, eles nos querem, nos rejeitam, nos querem, nos rejeitam, e isso tem sido uma constante, e eu entendo que isso decorre, com certeza, de problemas internos nossos. Quer dizer, nós certamente temos falhado algumas vezes nos instrumentos, temos falhado nos laudos, né? E isso abre brechas para que juízes e que o próprio presidente da República e o Congresso Nacional tenham uma certa insegurança em relação a esses instrumentos. Então, ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião longa por telefone, tomando uma decisão de conselhos a respeito disso. Quer dizer, nós estamos marcando uma posição muito clara em relação à avaliação psicológica. Nós queremos desenvolver a avaliação psicológica e queremos, inclusive, de uma certa maneira, tirar ela de um certo ranço corporativo que ela pode ocupar quando ela está ligada ao trânsito ou quando ela está ligada a uma disputa num processo seletivo. Quer dizer, a nossa ideia é o seguinte: nos interessa melhorar a avaliação psicológica, nos interessa valorizar a avaliação psicológica. E não nos interessa misturar esse processo de valorização com outras disputas. Então, se
se os psicólogos do trânsito, por exemplo, estão muito preocupados com a regulamentação do Código Nacional de Trânsito, em tudo aquilo que for necessário, nós vamos estar contribuindo. Mas nós não seremos linha de frente desse trabalho. Né? Quer dizer, nós seremos linha de frente no trabalho de qualificar o nosso instrumento. Né? Isso é que nós vamos ser linha de frente. Se a Ampcitran, se a Absinte, se as outras associações de trânsito quiserem levar projetos de lei para o Congresso para conseguir que a revalidação da carteira tenha, tudo bem, eles vão fazer. Eu acho que essa é a parte que eles têm que fazer. A nós cabe trabalhar o nosso instrumento, né? Valorizar o nosso instrumento e qualificar ele o máximo possível, para que a gente possa ter condição de estar enfrentando esses juízes, que isso é o que mais me preocupa, por exemplo. Me preocupa muito, porque nós ainda não estamos vivendo isso no trânsito, não é? O trânsito, de alguma maneira, a avaliação psicológica que nós fazemos no trânsito, até hoje ela não foi questionada na justiça de maneira muito alardeada. Se eventualmente aconteceu mas tem um outro problema caso aí que talvez você não conheça. As entidades credenciadas não têm autoridade para dar o INAPT. Então, nós não somos atingidos por processos, porque nós damos o INAPT temporariamente. Então, ele tem um prazo para retornar, não é? E tem todo um caminho, que é PMK, o FISTA e o LAU, né? Atualmente, até agora. Acontece que quando ele vai para o DETRAN, com o rocha pronto, que o DETRAN vai reavaliar através de entrevista psiquiátrica, vai aprofundar mais e vai examinar o que foi feito na clínica, que o DETRAN dá o inapto, ele entra na justiça sim, mas todos perderam. Pois é. Eu acho isso vantajoso. De alguma maneira, no trânsito, nós temos um respaldo ali com os juízes, mas nós estamos perdendo isso na vara de família. Na vara de família, o que tem de laudo nosso questionado na vara de família é um negócio impressionante, que gera processo ético no Conselho. Eu queria estar pegando uma carona no que você falou, quando você fala que a tal da patinho feio, né? Foi isso que você pensou? Eu encaro muito assim, às vezes o psicólogo, na nossa formação, tem aquela questão, vou formar em clínica, né? E daí não dá muito, não estuda, ou seja, não obtém sucesso ali, aí até por questão de sobrevivência, parte para o segmento empresarial, aí entra a avaliação psicológica, essa coisa toda. Agora, eu acho que também, eu confio muito nos nossos instrumentos, eu acho que são validados, né, corretamente. Claro que tem que ser feito estudos, atualizar, né, a amostragem, essa coisa toda, mas eu acho que muitas das vezes o próprio profissional, nessa corrida pela sobrevivência, ele não se prepara para tal. Com certeza. Né? Então, quando você vai ver, quando o juiz, né, questiona o nosso laudo, é exatamente pela inconsistência do laudo. Sim, o laudo está ruim. O conhecimento do psicólogo. O laudo está ruim, nós sabemos disso. Com certeza. Né? Então, ele fica sem o amparo, ele mesmo, proximamente está lá. Então, as pessoas ficam muito rasteiras, sabe? E julgando no mercado. Eu fiquei impressionado, porque na gestão passada eu fiz parte do Conselho Federal. Eu nunca tinha feito parte de conselhos e tal, e entrei nessa chapa do Federal e fiquei lá no Federal. E acabei indo trabalhar na Câmara de Ética. Fui para a Câmara de Ética do Conselho Federal. E aí resolvi fazer uma pesquisa e peguei todas as informações de processos éticos no Brasil inteiro que passavam pela primeira instância, o resultado deles na primeira instância, qual era a situação deles quando iam para a segunda instância no federal, qual era o resultado e tal. Fazendo um mapeamento. E me interessou muito tentar descrever qual era a primeira queixa que levou ao processo ético. Né? A quantidade de problemas com laudo na vara de família é impressionante. Né? O psicólogo sendo, às vezes, inadequado, né? Tomando partido, né? Literalmente tomando partido, ou com laudo inconsistente que o outro profissional questiona, o outro colega questiona, fala assim, olha, eu sinto muito, eu não posso respaldar essa bobagem que você escreveu. E aquilo acaba gerando um processo ético, né? Porque um laudo inconsistente pode gerar um processo ético. No DETRAN tinha alguns problemas, né?
tipo o sujeito mal formado que ensina o outro a fazer o PMK ou responde, sabe? Coisas dessas. É impressionante como é que, de certa maneira, a gente cuida pouco disso. Eu acho que essa é que é a questão. Nós cuidamos mal dessa atividade nossa. Eu acho que a ideia nossa agora é assumir que isso cabe a nós cuidar. Eu acho que por muito tempo também a gente ficou atrás daquele negócio assim, o resultado, só o psicólogo tem acesso aí. Né? A pessoa, o sujeito da avaliação ia lá, embora não tinha acesso. Agora, até pela questão constitucional, né, ele tem o direito a devolutivo. Então, aí eu acho que o psicólogo... Devolução, entrevista devolutiva. Mas né? nas clínicas de dedo nós sempre temos. Pois é, então assim, lá na minha empresa a gente também abriu esse espaço há 8 anos. A gente dá entrevista devolutiva. Qual é a sua empresa? Solução de recursos humanos. Então, assim, aí que a gente vê o despreparo do profissional, ele foge dessa atividade, entendeu? Porque ele não tem o domínio, se pegar uma pessoa, um juiz ou qualquer coisa, se começar a questionar, né, fundamento, ele vai titubear, facilita. Aí fica clara a inconsistência, né, um pouco preparo. Então, eu fechando um pouco a minha fala, quer dizer, eu queria pensar que talvez essa seja o nosso primeiro encontro de outros que nós pretendemos fazer, né? E com mais divulgação, trazendo mais pessoas que com certeza estão com essa preocupação. A divulgação hoje não ia pegar não, Chico, porque amanhã é feriado. Ainda tem o feriado. Mas a gente teve essa falha também, porque a gente estava contando, porque sai aquela agendinha. Só que aquela agendinha não vai sair agora, esse mês, porque junho a gente imaginou que o jornal sairia a tempo de estar cobrindo a agenda de junho. E julho, como é férias, nós não estamos agendando nada, porque julho é um mês muito parado. Então, a agendinha vai sair para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Então, em dezembro também já fica meio assim. Aí não é agendinha, né? Já é uma agendona, né? Aí com isso também teve essa questão do jornal ter atrasado. Não, o feriado também foi um problema. Eu não acreditava que esse feriado fosse emendar. Comecei a trabalhar a semana dizendo assim, vou trabalhar na sexta-feira sem problema. Quando foi hoje que eu saí do consultório às 7 horas, eu falei assim, sexta-feira eu vou vir aqui e ficar olhando para o teto. Porque eu fui marquei para as 9, aí eu consegui um outro que vem às 11, o das 10 já me ligou dizendo que não vai. Né? Aí eu tenho às 3, o outro das 2 falou que não vai. Vou ficar assim naquele... Né? Então, eu acho que realmente essa do feriado a gente precisava ter contato com ela. Mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades. Eu vou deixar vocês com a Dalva, eu tenho que fechar umas coisinhas ali ainda. Né? Dalva, isso aqui é uma lembrancinha, um agradecimento pela... Que gentileza, muito obrigada, imagina. Posso dar um beijo? Depois eu abro. E aí, a Júlia vai estar aí com vocês, né? Eu acho que podia tirar aí uma... Para cá vai chegar um Não, pouquinho mais tarde. a outra programação agora que já está marcada, Chico, é dia 7, você está sabendo, mas só te lembrar, que é dia 7 que nós vamos ter a reunião ampliada, tá? Com todos os psicólogos, todos vocês já devem ter recebido com cartas, convites, quem não recebeu está sendo convidado agora, né? Já está vindo a reunião para a gente poder estar colocando algumas questões do grupo, tipo a questão do estagiário, guarda de testes, algumas resoluções que o conselho está precisando de fazer, né? Mas a gente quer primeiro estar escutando o grupo para ver como que isso está funcionando, para que a gente não faça resoluções que não tenham nada a ver com a atuação, né? Com o trabalho e tal, com a prática. Obrigada. Tchau, Chico. Então, professora Dalva. Pois é, eu estava colocando aqui quando eu cheguei e eu não me comuniquei com a Alcira, né? Então não sabia bem que tipo de abordagem ela faria. E comecei a pensar, a minha maior preocupação hoje, com relação à avaliação psicológica e principalmente ao estudo da personalidade, que é uma avaliação bem específica, não é? É com relação à ética.
eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque eu vejo o processo de avaliação psicológica, de uma maneira geral, como um processo vinculado a alguém. Eu não posso entender uma pessoa entrar numa clínica e falar, eu quero saber o meu QI. Isso acontece muito. E um profissional ser capaz de atender o pedido. Então, eu acho que isso faz parte da ética. Sabe, negar e explicar o porquê da negativa. Teve o que leva a pessoa a querer isso. Pois é, numa alguém, conversa explicando o porquê do não, você possivelmente vai saber por que a pessoa está querendo saber o QI. E aí daí pode partir, pode ser o início de uma ajuda que a pessoa nem estava esperando, né? Esse é um ponto. Então, eu vejo a avaliação como algo ligado a um pedido, ou de um colega, ou de um profissional médico, né, um psiquiatra, às vezes até de um neurologista. E aí é que eu começo a perceber filigranas. Por exemplo, eu conheço profissionais que entregam o resultado no envelope fechado, grampeado ou colado para o cliente. Isso é um perigo, porque às vezes eu tenho um caso que a pessoa tentou suicídio porque abriu o envelope dele. Eu falo da supervisão, como eu estava falando no início. Então, eu acho que a melhor coisa a se fazer é mandar alguém entregar em mãos para o profissional que pede. A minha experiência me diz o seguinte, que às vezes a gente percebe que a pessoa ou é amiga do profissional que pediu, ou tem intenção de pedir para ler. Então, eu acho que a gente devia fazer 2 laudos. Um para o profissional e outro para o profissional mostrar para o cliente. Porque não há como a gente falar determinadas coisas, determinados fatores da personalidade, descrevê-los sem ferir a pessoa, porque a pessoa é leiga. Ela às vezes toma aquilo numa dimensão muito maior do que na verdade tem. Palavras, por exemplo, que são de uso popular e que nós também usamos e que para nós tem outros significados. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que eu percebo, eu estou falando isso tudo baseado nos contatos que eu tenho com pessoas que me procuram para supervisão. Há muitos anos que eu não trabalho com a avaliação da personalidade. Assim. Saber se a pessoa já conhece o teste, saber se a pessoa, que ideia que a pessoa faz do trabalho que vai ser realizado, como é que ela está se sentindo, enfim, colocar a pessoa tão à vontade que ela possa inclusive falar, sabe de uma coisa, hoje eu não gostaria de fazer esse teste, não. É muito comum, depois que termina o teste, a pessoa falar, eu não estava bem para fazer o teste. Então, são coisas assim, que parecem tão pequenas, mas que eu acho que são tão importantes, tanto quanto isto que ela falou a respeito da devolução. Então, você está fazendo, por exemplo, atendendo um psiquiatra, faz o diagnóstico. A pessoa pergunta, eu posso procurar a senhora depois para saber qual foi o resultado? Pode. Comunica com o psiquiatra, fala com ele tudo que vai falar, combina com ele, porque é ele que está tratando aquela pessoa, pergunta se ele tem algum senão no recebimento desse cliente dele. Sabe, essas coisas tudo isso para mim é ética profissional. E o Chico falou muito bem ali, nós estamos perdendo isso.
Então, além do preparo ruim, que eu acho que está havendo mesmo, sabe, com relação à capacidade que cada um de nós tem, ou deveria ter, de analisar bem através de testes, eu acho que além disso existe esse aspecto quase que mecânico. O psiquiatra pediu, eu sento, aplico, faço a entrevista e mando embora. Sabe, uma coisa assim, quase que como comprar um sapato. Eu estou percebendo que está acontecendo isso. E eu não sei bem se eu estou afastado da sala de aula, não sei se são as escolas, enfim, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante é com relação o cliente, a pessoa que procura o psicólogo, como Lacan fala, né, ele vê ali uma onipotência que realmente existe. Por mais, assim, vamos dizer, simpática que seja a postura do psicólogo, né, ou da psicóloga na hora do teste, a onipotência está intrínseca àquela situação de que eu vou te examinar e o outro, eu vou ser examinado, né? É uma coisa que a gente não pode fugir disso. E também não pode negar, né, que exista isso. E eu acho que a gente podia ensinar nas escolas a melhor maneira de tirar proveito dessa situação, que é inevitável, que é real, né? E que muita gente aproveita dela até por má formação pessoal, né? Às vezes não fez a psicoterapia que devia ter feito, a formação, né, que devia ter feito, e que causa isso que o Chico falou, né? Na vara da família, toma partido, acaba redundando nisso. Outra coisa que eu noto muito nas supervisões que eu faço é que as pessoas estão aplicando, por exemplo, o teste de Rorschach. Eu continuo falando Rocha, apesar da Alzira achar que é roxa, mas não é roxa, não é rocha. A Alzira que gosta de falar muito. Fazendo o seguinte: faz o teste, logo em seguida a entrevista e depois vai analisar o teste. Na minha formação, que foi dada pelo professor Rui Flores, eu aprendi o contrário. A gente faz o teste, marca 3 dias, se for o caso, 2 dias, se você tiver muito tempo, para fazer a entrevista, levanta uma hipótese diagnóstica. Diante dessa hipótese diagnóstica que foi feita às cegas, porque você não conhece o sujeito, a não ser através de um rapport bem feito, que é claro que dá para conhecer alguma coisa, mas não sabe detalhes da vida dele. Levantou a hipótese diagnóstica e depois, na entrevista de anamnese, você vai poder se aprofundar mais nas áreas em que você tem mais interesse. Isso parece que morreu. Eu não sei porquê. Então agora eu entendi a diferença que você fez com a colocação da Alzira. Não, é o nome, o roxa. Ela fala roxa. Não, sim, até nem a dela, né? Até do Cícero Emílio do Rio Grande do Sul. Eu não sei, ela deu um curso para nós agora e falava, gente, vocês têm que falar como é roxa. Eu não consigo falar assim. Minha outra. O que você estava falando, Alva, de fazer a aplicação e depois fazer a entrevista. Eu entendi que você fosse falar alguma coisa dessa ordem. Não, ela colocou do Rui Flores. Porque eu falei rocha, né? E aí eu lembrei que ela proibiu de falar rocha e abriu parênteses. Não tem nada. Ela colocou a orientação que teve do Rui Flores e que é hoje o A diferença. Pois é, mas hoje você acha que não é assim? Não é. Não tem sido, pelo menos os casos que eu recebo. As pessoas estão fazendo a entrevista antes da aplicação? Não, logo em seguida.
resolve esse livro. Então, o teste não é cego. Você não faz a sua hipótese diagnóstica com o teste cego. Você faz já sabendo. Então, eu tenho encontrado gente que chega para mim com o relatório já pronto, assim, como se viu na entrevista. Olha, eu não estou querendo saber da entrevista, eu quero saber a estrutura da personalidade dada pelo teste de Rocha. O Rocha. O Rocha. Certo? É isso que eu quero. Então, há uma mistura entre o que a pessoa ficou sabendo da entrevista, nas sínteses que eu tenho recebido, com o que ela viu no teste. E, às vezes, essa percepção do teste fica contaminada por esse conhecimento da entrevista. Se você faz a hipótese diagnóstica antes, você se policia. Olha, por que eu levantei esse dado? Porque no teste tem estes e estes sinais. Embora na entrevista a pessoa apresente no comportamento outros sinais, entendeu? Mas o que interessa para mim é a visão do inconsciente que eu estou tendo através de um teste que me permite ver isso. Mas eu até entendo que se você faz a aplicação antes, você já vai à entrevista direcionada pelo que você notou no teste. Ah, claro. Mas isso E essa que é a fundamental. vantagem. Pois é, mas isso é o que eu vejo atualmente sendo feito. Não, se ela é feita logo em seguida. Porque antes, por exemplo, na minha época de formação, eu aprendi que a gente faz a entrevista antes, depois aplica os testes. Ah, não, isso Né? eu nunca aprendi. E atualmente até é essa visão. Quer dizer, você faz o teste às cegas e comprova na entrevista aquilo que você viu ali. Mas você tem que dar um espaço, né? Pois é, De você tempo. podendo ter esse espaço, Porque no o caso Fernando da de- palavra, o Rui Flores Porque fala um pouco, por inquérito. exemplo, situação, você vê É que não dá aquele inquérito. espaço. No meu Exato, caso, né? De perito? no meu caso lá na junta, eu não tenho espaço. A pessoa vem um dia para fazer todas as avaliações aqui. No Eu meu tenho caso, 2 horas, 3 horas para estar com ele. o próprio cliente Mas o também Rocha, por pressiona exemplo, demais, você não pode né? limitar o tempo. Não limito. Tanto é que eu estou falando assim, o disponível que Ah, eu teria, sim. teria em média 2 horas. Não quer dizer Pra que eu você fique ficar. 5, 6 horas. Pra né? você ver, mas- Hoje eu vivencio uma situação que, às vezes, eu estou com um candidato, né, se submetendo, sendo submetido à avaliação, o cliente está me ligando, como é que está o resultado do plano de tal? Como é que está a posição? Eu tinha um cliente que eu me permitia o grau de liberdade, uma vez eu brinquei com ele, está sentado na sala de teste fazendo teste para a posição. Mas assim, né, os próprios clientes, não sei se por essa rapidez que as coisas estão acontecendo, né, pressão, não está permitindo para nós, enquanto Agora, eu não psicólogos, trabalho em empresa, eu sou clínico ainda, né? Uhum. Então, o que aplica no consultório, então eu tenho mais liberdade para fazer as coisas. Né? Inclusive, o inquérito, como dizia o Rui Flores, feito depois de você ter uma análise rápida do teste, você já vai dirigir esse inquérito, essa entrevista, para esclarecer algum ponto que seja duvidoso, não é mesmo? Dá ênfase. E a pessoa dá informações também que depois você vai usar na essa correção. situação ideal. Mas agora Essa faz na assim, prática não tá faz às vezes o inquérito é feito durante o teste. Né? Isso eu ainda não vi, não, sabe? Mas eu, A pessoa eu tenho vai visto. esclarecer, a pessoa pergunta no meio do que está dizendo, o que está enxergando ali, já faz umas perguntas, né? Isso aí já é uma coisa grave, né? Porque a pessoa está modificando Para a esclarecer, padronização do teste, exatamente. né? Mas existe uma diferença entre o inquérito e a entrevista? Hein? O inquérito- Não, ele está Não, falando em é a mesma porque coisa. O O professor Rui Rui Flores, falava em falecido, saudosa memória, É. ele usava a palavra inquérito. Quando ele falava assim, qualquer dúvida que tem, ele falou assim, no inquérito você esclarece. E fala em entrevista, mas é a mesma coisa, entendeu? Não, mas eu entendo isso também. O inquérito é direcionado dentro da padronização do Mas teste. Não precisa falar isso. essa que eles chamam de entrevista, eles chamavam de inquérito, até a questão de nome. Entendeu? Eu não entendo muito assim, não. É entrevista que ele chamava de inquérito, a palavra dele, Ele não sei tinha de onde chegado veio. à Sorbonne há pouco tempo, então ele tinha uma dificuldade, assim, às vezes, de traduzir, sabe? Ele pensava em francês,
ainda. É. Tanto que quando o Caruso esteve aqui, ele fez a análise dele em francês com o Caruso, porque era a língua que ele falava durante Estava anos. habituado. Ele estudou na Sorbonne 5 anos e já estava lá há mais 5, você imagina. Chegou aqui pensando e sonhando em francês. É questão de nome, mas essa é a entrevista. E, então, eu pensei em trazer essas preocupações e lamento mesmo que a professora Alzira não esteja aqui, porque ela poderia contribuir muito, né, Júlia? Para quem chegou depois, né, a professora Alzira ligou aqui para o conselho por volta das 6 horas, mais ou menos, dizendo que ela estava ligando aquele horário porque ela estava fazendo de tudo para poder vir, né, mas não contava que ela realmente estava passando muito mal. Parece que ela estava com uma gripe terrível, sabe? Falou, olha, eu não sou disso, vocês me conhecem, deixou o recado, né, todo mundo que conhece sabe como que ela, né, sério como ela é. Nós até mandamos, né, os votos de melhora para ela na casa dela e tudo. Então a gente pretende depois também repetir o evento. Primeiro que a gente vai esquentar com o dia 7, todos vocês estão convidados, né? Para dia 7, para a reunião ampliada, né? Que essa reunião que a gente quer fazer com todo mundo que trabalha na área, né? Para estar conversando sobre isso. E depois repetir o evento em agosto, de uma outra forma, mas aí já com mais divulgação. Mas sempre na quarta-feira. Vou ver se tem ali que a gente está. Legal. Já que estamos lembrando dos Flores, ele também recomendava, já que estamos falando do Henrique Rocha, né? Eu acho que atualmente não usa, sempre acompanhar o Rocha de um teste de expressão gráfica. Não é? Uma árvore, uma coisa, para completar certas coisas. E parece que não estamos usando. Existe mais esse Sempre há muitos anos. no teste, depois faz uma expressão gráfica para modelizar uma árvore, uma pessoa humana, né? Analisar o teste de desenho. É só para esclarecer e enriquecer mais o teste. E ele gostava muito de pesquisa, então ele sempre pretendia fazer correlação entre a expressão do indivíduo através, né, de uma técnica expressiva, como seria, por exemplo, o Markover, né, e o Rocha. E ele também era interessadíssimo em artes, né? Também. Muito, Bom, então eu pensei em trazer para cá hoje e pretendia discutir com a Alzira esse tipo de coisa, porque eu tenho ficado muito, mas muito incomodada com essas sínteses de Rocha que se referem a dados da entrevista. Sabe, eu acho que um dado da entrevista tem que estar ausente de uma síntese de Rocha, ou de TAT, ou de teste de relações objetais, de qualquer técnica projetiva. A entrevista não... Se quiser fazer um resumo da entrevista em separado, tudo bem, né? Mas eu não vejo uma explicação teórica, não vejo para misturar as duas coisas. Era isso. Mas e se você vê que muitas coisas que a gente capta ali na entrevista reafirmam aquilo que a gente percebe no texto? Ótimo. Você não acha que seria mais uma ênfase nessas coisas percebidas? Uma reafirmação? Eu penso mais assim. segurança também. Eu penso assim, porque eu estou sempre pensando numa possível resposta do sujeito com relação ao meu trabalho, que pode ser inclusive um processo. Né? Eu penso assim, o Rocha apresentou isto. Aí você põe ou observação final, ou anexo, qualquer nome que você queira dar, separado, e fala isso que você falou. Na entrevista, pudemos corroborar tais e tais, entendeu? O que eu quero dizer é que uma síntese de um teste
Entendi. de personalidade. Porque às vezes não, as pessoas misturam e colocam os dados de entrevista como se fosse voz. Tá certo. Isso não é só no Rocha, em relações ocidentais, em teatro, sabe, em toda a técnica projetiva. Parece que virou assim, uma epidemia isso. Mas sabe o que eu vejo, Dalma? Eu não sei, eu acho que a gente tá do lado de cá, né? Eu tinha muito essa visão sua. Mas quando eu comecei a voltar pro lado da seleção mesmo, quando você vai fazer o fechamento do laudo, tem que ter essas coisas. Você tem que ter toda a análise qualitativa que você fez no teste, né? Principalmente os testes estruturais, que eu acho que cabe o Rocha aí, né? Claro. E inserir isso, julgar isso no laudo exatamente com a percepção da entrevista. Porque, né, eu acho que não dá para ser diferente. Mas eu não estou falando de laudo, querido. Não, pois é. Eu estou falando de síntese de Por isso testes. que eu estou falando, são coisas assim. No final, você faz isso. Exatamente. E se você é capaz de fazer isso, te dou os parabéns. Porque aí sim, você vai provar a sua capacidade de G, né? De ter o fator G. Então você vai pegar tudo que você pôde avaliar do seu E com cliente, outros instrumentos também. e isso, com tudo, e fazer uma síntese. Aí sim, aí cabe tudo, né? Se você é capaz de fazer isso, te dou os parabéns mesmo. Porque é difícil fazer isso, né? Mas porque eu acho que no meu exercício, né, quando eu estou reafirmando a questão sua do tempo, né, a gente fica tão exprimida realmente pelo tempo, tão pressionada, que você tem essa análise do teste, mas você nem às vezes faz ela não, bonitinha. Você tem ela na sua cabeça que sua vivência te permite fazer. Aí você vai, você já parte para a elaboração do laudo mesmo. Entendeu? Então, às vezes fica meio complicado isso aí. Você tem uma porque o laudo já implica numa análise total, né? Global, é diferente. Eu estou falando de uma... Porque o tema é esse, né? Avaliação psicológica e estudo de personalidade. Então, não cabe, a meu ver, e eu tenho visto isso demais, está me incomodando isso, a síntese de um Rocha conter os dados da entrevista. Não cabe. A síntese de um Rocha contém os dados que o Rocha apresentou e pronto. De um DAT a mesma coisa, de um... Você pode colocar os dados da entrevista como complemento, né? Se você quiser informar, Quer dizer, você dá tem uma coisa que você está pontuando bem, que é essa coisa. Uma coisa é síntese do Rocha. E outra coisa é o laudo psicológico. Né? Porque no laudo, sim, nós vamos colocar o resultado de todas as técnicas que a gente utilizou. Então, se a pessoa me processar, ela está processando o quê? É o resultado do teste de Rocha ou é o laudo que eu fiz? Que foi uma avaliação usando o laudo, o Rocha, usando um teste de nível mental, um teste de expressão gráfica, usando uma entrevista de anamnese muito bem feita. Quer dizer, o laudo é uma coisa, a síntese do Rocha é outra. E eu tenho encontrado isso muito, e eu tenho batalhado com esses profissionais que têm me procurado para dar supervisão, para eles mudarem de atitude. E alguns custam entender isso. E eu estou achando que é deficiência das escolas, não pode ser, gente. Tem muita escola que está sendo reprovada. Ainda não teve prova de psicologia. Pois é. Vamos ver quando começar. E outras matérias, Pois é, vamos ver como é que vai outras ser. atividades já houve E aí, com aprovação. certeza, esse ponto vai ser um ponto que eu imagino que ele deve, né, que eles devem, o MEC deve cobrar, porque é algo que tem sido avaliação psicológica. avaliação A gente psicológica, laudo. A gente está organizando um evento em volta da questão da violência, da prática do psicólogo na área de segurança, e para Juiz de Fora em setembro. E aí a gente foi ver que todas as leis que falam que tem que ter presença do psicólogo, a de execução penal, penitenciária, né, a dos tribunais, do psicólogo jurídico, da infância, e adolescência, da conselho tutelar, todas que prevê, elas falam de avaliação. Então, esse é o tema que eu acho que tem que ser. E aí, assim, o psicólogo é contratado para ele poder fazer avaliação e conseguir fazer um laudo para o juiz, para reduzir a pena de alguém. Então, assim, o psicólogo é contratado para esta avaliação. E a avaliação está aí, desse jeito que você está falando, né? Os empregos que se abrem
da minha preocupação com os aspectos éticos. E depois eu passo para você as minhas ideias, porque foram muito. Eu conversei muito com eles, foi muito bom. Eu quero agradecer a vocês a atenção. Nós conversamos sobre o feriado também, viu, Maria? Que impediu o pessoal, eu sabia que o pessoal... Não, mas você já tinha me ligado, né? Mas... Vai chegar essa semana, foi do Correio hoje, o Jornal do Psicólogo está tendo uma matéria de interface, dessa sessão interface. A matéria é a questão da avaliação psicológica. O Adalto foi uma das entrevistadas também para fazer essa matéria, está citada aqui. E interface justamente por isso, porque todas as áreas, quase escola, a clínica, quando conhece o psicólogo chegar a um campo novo, ele entra pela avaliação. Então, a interface por isso mesmo, que talvez seja a área da psicologia que tenha, né, todas as interfaces com todas as questões de trabalho. Em função disso, até queria voltar naquilo que você colocou no começo, que é essa questão de que às vezes a pessoa não dá certo na clínica e vai para a área de recursos humanos, ou vai para a área... Comuníssimo isso. Mas eu fico pensando como que é importante o psicólogo que vai mexer com a avaliação psicológica, ele ter o conhecimento clínico, como que isso ajuda ele, seja no RH, né, seja na avaliação pericial, né, e o próprio clínico quando utiliza a avaliação psicológica na clínica dele. Quer dizer, então, eu acho que às vezes é uma coisa que a gente traz, ou que existe aí um tabu a respeito, né? Se você não deu para nada, você vai ser isso. E eu acho que isso é completamente inviável. Quer dizer, a pessoa boa que faz a avaliação psicológica, ela tem que ter um conhecimento muito amplo. Né? Não só de testes, não só da psicopatologia, não só da questão de entrevista, dessa relação com o outro. Porque a escuta ela é muito importante. Então, quando você fala às vezes que a pessoa fica lá igual mecânico, chega lá, vende sapato e tal, é isso mesmo. Porque se você não tem essa escuta apurada, você não vai escutar uma série de coisas que estão nas entrelinhas. E que às vezes até não vai aparecer muito claro nos testes, mas na entrelinha você pode fazer uma associação com aquilo ali. E isso se torna uma coisa importante do diagnóstico. É como Maria Carmen quis falar, não sei se poderia falar agora, né? Assim, a avaliação psicológica é a razão de ser da psicologia, em todos os seus a lei que regulamenta a psicologia escolar, ou seja, em todos eles há uma necessidade. Pois é. Ela é a razão Mas de ser eu só da acho que as própria pessoas não se psicologia. preparam para ela. Esta semana eu tive As pessoas não estudam, desgosto. não descem. Tem psicólogos mal Um preparados. desgosto muito grande essa semana. Nós estamos fazendo uma pesquisa para o curso de capacitação do psicólogo do trânsito. Fizemos um curso na Newton Paiva e a Alzira foi que nos orientou na metodologia, né, de pesquisa. Então, para o meu grupo, coube o perfil do motorista. Então, nós começamos a fazer um levantamento bibliográfico do que já existe. E eu fiquei sabendo que a Volkswagen tem uma variedade de perfis, assim, motorista de ônibus, de trator, de várias coisas. E uma colega do meu grupo ligou para lá, pediu para falar com o psicólogo, ele veio ao telefone. Ela falou, eu queria saber se vocês têm perfis de motorista e tal, como é que está sendo feito o processo de seleção. Você é psicóloga? Ela falou, sou. Eu disse, minha filha, há muito tempo já que a Fox não faz mais seleção com psicólogo, só com médico. Nós ficamos de luto, nós entramos em depressão. Aí, a seleção para funcionário? Aí ela perdeu a fala e falou assim, olha, na minha perdeu a casa, fala e falou? depois que ela voltou, ela falou, 3 carros na minha casa são Volkswagen, eu estou começando a ficar preocupada com essa postura de vocês. Aí a resposta dele, não, é porque você está falando de ergonomia. Isso nós temos durante o projeto do veículo. Agora, a seleção com psicólogo, não.
só com médico psiquiatra. Então, veja bem, nós perdemos uma área que legalmente é nossa. E nós perdemos porque nós quisemos perder. Por falta de sustentação. Pois é, mas quando você fala sobre motorista, por exemplo, né? Em Belo Horizonte tem pessoas aplicando para motorista de ônibus. Cria-se um questionário, né? Tem uma mania de questionário agora. E faz um laudo em cima disso para motorista. Né? Tem um sistema informatizado, que você joga só as letrinhas lá, aquelas combinações, sai o laudo em 2 minutos. Quer dizer, entendeu? Então você acha que a gente mesmo briga contra a gente, contra a nossa profissão. Outra coisa que está tendendo a desaparecer na avaliação psicológica é o contato individual. A tendência é ser tudo coletivo. Tem vários estados do Brasil. Então, já que você falou e já que você está influenciado por lá, qual é o objetivo desse trabalho que você está fazendo do trânsito, para o trânsito? O CONTRAN exige, a partir do novo Código Nacional do Trânsito, que todos os psicólogos que trabalham na área da psicologia do trânsito tenha no mínimo 2 anos de formado e esse curso de capacitação de período examinador. É especialização. É uma especialização. Isso saiu. Acho que chegou no mercado agora. Então, a primeira turma foi feita na Newton Paiva, né? Tem uma turma também na UENG, Universidade do Estado, e já tem o curso em Uberaba, em Uberlândia eu não sei se já começou, e pelo Brasil afora. Mas esse país é tão grande, as diferenças regionais são tão marcantes, que eu sei de vários estados, por exemplo, o Espírito Santo. Lá jamais se fez um teste individual, uma entrevista individual com um motorista. Não existe isso no Espírito Santo. Eu fiquei sabendo que uma das alunas do curso era de lá. Ela veio fazer aqui porque lá não tem ainda o curso. Quando ela contou, ela aplica aquele teste falográfico. E quando ela contou, nós ficamos assim, ela falou, não, mas dá certo. Dá certo, é ótimo. Esse teste que você falou, sabe o que? É um teste antigo. É um teste antigo, assim, Pois é, não é do meu tempo. é do Minicurso. Não é do meu tempo. São os risquinhos, As fatos são paralelas em pé. Não é? Por ali você vai vendo. Mas você falou essa questão do individual, nós perdemos uma concorrência uma vez com uma empresa que a gente já prestava serviço era 5 horas. Grande empresa e tal. E sabe por que a gente perdeu? Porque na nossa planilha de curso, quando a gente foi participar da outra licitação, nós colocamos, né? No laudo como um todo, as etapas, e eu cobrei pelas avaliações, pelas entrevistas psicológicas, né? Dentro dessa planilha. E depois acabamos perdendo a outra pessoa. Aí eu fiquei sabendo, sabe por que ela ganhou? Ela fez só entrevista coletiva. Entendeu? Então pega 20 pessoas de uma vez, numa sala, né? Tem muito cargo operacional, vai lá, 20 minutos acabou. 20 pessoas já resolveu a questão. Então é nesse nível que os nossos colegas têm trabalhado. Agora, eu soube uma coisa também do Rio Grande do Sul que eu fiquei impressionado, que é a seleção de policial civil lá. A psicóloga, tem uma psicóloga que coordena o trabalho depois que o pessoal entra, né? Passa pela seleção. Lá é por, como é que fala? Como é que chama? Bom, tem essa coisa de várias empresas darem preço, licitação. E lá é o preço. Então, assim, se vai aplicar um teste, 2 testes, não importa, não. Não importa o preço. Então, eu fico impressionado que eles iam, aplicavam as avaliações e um dia davam resultado. Vocês não imaginam como que a concorrência na nossa área é uma coisa assim, eu falo que chega a ser tipo prostituição mesmo. Não. É de horrorizar, não. Não sei se você acompanha esse próximo. É de Os cargos de horrorizar. segurança pública, né, o pessoal fazendo isso, que tipo ela fica impressionada, porque o que chega depois da mão dela é coisa assim do outro mundo, e ela fica desorientada, porque o que ela vai fazer? Aquele monte de gente que já entrou,
Mas eles colocam na carta de licitação no convite que o fator decisor é o preço. Então não tem jeito. Sabe, você pode mandar sua lista de clientes, seu currículo, os anos todos que você tem experiência, ele nem olha isso, ele olha qual é o seu preço, compara com o outro. Eu não quero saber se quem faz lá é o estagiário, que a gente sabe que é, né? Entendeu? Então vai por aí. Eu acho que essas questões a gente tinha que abrir espaço para discutir também, sabe? Trazer psicólogo para falar dessas coisas. Gente, vamos discutir. Eu Nosso espaço de acho quarta muito complicado. vai ser construído com sugestão dos profissionais para a gente vir discutir. As quartas vocês é um fórum de debate permanente de todas as áreas da psicologia, que as pessoas estiverem demandando que a gente trabalhe com elas. Um espaço para a gente conversar mesmo, né? Você falou uma palavra que está na moda, né? Licitação. Eu acho que a licitação com relação ao psicólogo, ela é sui generis, pelo próprio trabalho nosso. Eu acho que antes de haver licitação, haveria de ter um contato com cada pessoa candidata a participar da licitação e o dono da empresa, sabe? Uma entrevista que cada um falasse sobre o seu trabalho, a sua intenção, a importância e alertasse para os riscos de um trabalho mal feito. E, além de tudo, a empresa cobrar aquilo que ela acha que é importante para esse carro, não é mesmo? Eu acho que as empresas também não deixam assim, não, psicólogo, isso é Eles coisa não do psicólogo. valorizam também, né? Eu acho que a empresa não valoriza o nosso trabalho. Pois é. Mas depois ela vai ter o pepino na mão. Ela vai ter funcionário dando problema, né? Se não estiver trazendo prejuízo, ou Eu acho que também será falta que divulgação nossa, sabe? Sabe? A importância do nosso trabalho, de tanto que ele é complexo. Mas então, por pra você isso que chegar, eu acho né? que deve haver uma entrevista prévia, entendeu? Não é igual um engenheiro que fala assim, vou entrar numa licitação para fazer o trecho da estrada que vai para São Paulo. Não é isso. Sabe? Então, o dono o Estado que está pagando aquela obra, não quer nem saber quem é esse indivíduo. Ele vai, no papel ele pode analisar qual o material que vai usar, não é? Mas com gente, você fazer um trabalho com pessoas, tinha que haver um contato. Eu acho que isso entra a ética de novo. Tá? Eu acho que eu estou com ideia fixa. Você sabe que eu acho que Quantas vezes eu falo com o meu cliente que você está avaliando produtos diferentes, quando ele faz o seu preço, não cara em relação ao que eu tenho aqui, né? Eu falei, então você está avaliando produtos diferentes. Eu tento, sabe? Eu falo tudo que eu posso, mas eu não sei falar, não, mas eu quero o preço menor. Porque essa questão da prestadora de serviço, essa questão ética, eu acho que está muito grande. Eu sou psicóloga da área de RH, participei de seleção de uma prestadora, ela queria me aplicar um cartel. Em mim, na outra pessoa, sempre nós éramos psicólogos e dominávamos a técnica. Então, acho que passa muito pela postura. Para uma multinacional, foi um VARTEG e uma definição de cargo para psicóloga. Então, acho que essa fez a avaliação. A pior é a empresa que até do VARTEG já abriu mão, só está aplicando. Mas VARTEG para psicólogo, realmente, assim, o nível desses prestadores tem que se avaliar. Isso que eu falo, né? Tem a questão do preço, que você falou, e da rapidez. Eu acho que tem que se olhar exatamente isso, né? Assim, o que me espanta mesmo é o descaso da instituição. Normalmente, às vezes, é multinacional ou é do governo, e depois vai ter esse problema. Agora, o que eu acho mais sério ainda é quando quem te convida, tá? É um profissional, um psicólogo que está lá dentro, e que aceita essa coisa toda, sabe? Porque até nessa questão de preço, tudo bem. Nós dois vamos aplicar rocha, você vai cobrar 50, eu vou cobrar 60, então eles preferem você com 50. Mas pelo menos vai ser aplicado no rocha. Você entendeu? De repente fala, não, eu vou fazer a minha seleção toda só com entrevista. Ou não, vou só aplicar VARTEG. Olha, às vezes eu falo com colegas nossos. Vou fazer uma entrevista coletiva com 20 pessoas. Que dados você vai pedir? Fala assim, pra que isso? Não, quero estudo não, não precisa não. Aplica um teste para diminuir o custo. O próprio psicólogo, quantas vezes eu já pedi a conta de falar Não, isso? sabe? Isso deixa a gente extremamente triste você vendo profissional, amigo seu, fazendo esse tipo de coisa dele. Quando eu falo na discussão, tem que começar Olha aí, aqui se dentro, vocês que entendeu? são novinhos estão tristes, imagine eu. Não, eu tô novinho. Então, outra coisa que preocupa muito é a questão da formação. Eu acho que a gente tocou aqui. Eu fiz parte
parte de comissão de seleção de psicólogo na polícia, fiquei impressionado com o nível dos candidatos que chegam lá. Isso aqueles que já foram aprovados na prova teórica. Então, eu lembro muito de uma candidata que foi lá e ela fazia teste no Detran. Falei, que bom ter experiência com teste, vai nos ajudar muito. Então, como que é? Para que você aplica o teste? Não sei, eu só sei aplicar, eu não sei para que serve o teste, não sei para que... Isso, numa entrevista, imagina, para procurar um cara, quer dizer, já passou. Ela não sabe nem para que serviu o teste, nem como é que corrige o teste, nem nada, porque a função dela era só aplicar. Não é de se estranhar, de você ficar horrorizado. É muito triste, porque mesmo se você vai só aplicar, você não sabe nem para que serve aquilo ali. Então, o que é importante até você saber, em função do resultado que você vai ter e tal. Uma coisa mecânica, é o tal de vender sapato, vira vendedor de sapato. Essa semana na minha clínica eu tive que dispensar uma estagiária. Eu faço isso com muito pesar, porque além de eu gostar de participar da formação das meninas, né, eu sei que faz falta o dinheiro que elas recebem, não é muito, mas faz falta. Mas é o seguinte, ela veio, ficou alguns dias, ela fazia entrevistas assim, se você tampasse o nome da pessoa em cima, era tudo igual, menos a idade, assim, dormiu bem, alimentou-se, dormiu bem, alimentou-se, dormiu bem, alimentou-se. Olha, nenhuma dessas pessoas que você entrevistou falou nada para você diferente, ela só dormiu bem, alimentou-se, todas elas. Agora, para você ver como é que está o nível, eu fui no manicômio judicial de Barbacena fazer uma visita e conhecer. Os próprios internados falam assim, não aguento psicólogo, porque eu só venho aqui e pergunto, dormiu bem? Comeu bem? O próprio cara do manicômio dizendo. Só pode ser escola, isso, né? Só pode ser. Aí tá bom, mas veja o que aconteceu quinta-feira da semana passada. Mas foi tão... tem 28 anos que eu tenho essa clínica, gente, nunca aconteceu isso. A minha secretária chega e fala, dona Natalva, tem 2 testes da mesma pessoa. Eu falei, eu não posso acreditar. Aí, uma das estagiárias, a que aplicou primeiro, já tinha ido embora. Tinha dado a hora dela sair, ela foi embora. A outra, que é essa do dormiu bem, alimentou-se, aplicou a segunda vez. Aí eu chamei e falei, escuta, você não viu que esse moço tinha feito o teste? Não, ele não tinha feito, não. Eu falei, tinha, minha filha. Depois olha o teste dele aqui. Mas ele não falou nada. Ele não falou nada. Aí eu falei, bom, agora eu vou lá falar com o moço. Fui lá e falei, escuta, você falou para a segunda moça que te atendeu que você fez o teste? Eu falei, sim, senhora. E aí? Ela não me ouviu. Psicólogo que não ouve é grave. Aí, vai escutando. A minha filha é engenheira, sabe? Mas ela está me ajudando porque instalou o computador lá e eu sou meia burra com a máquina, com relação à máquina. A minha filha falou, mãe, pode deixar que eu vou salvar. Chegou lá e falou, a psicóloga está encantada com o senhor passou 2 vezes, o senhor está excelente. Que bom ser psicólogo, pode qualquer coisa. O moço ficou muito feliz da vida, saiu rindo até aqui. Aí eu fui falar com a moça, né? Eu falei, escuta, ele disse que ele falou para você. Não, ele falou o seguinte, quando eu perguntei para ele, toma medicamento? Ele falou, já me fizeram essa pergunta. Eu falei, e você não escutou? Eu ouvi ele falar. Acontece que o moço contou para a secretária, antes da minha filha chegar lá, que ele, tudo que ela perguntava, eu já respondi isso também. Ela não ouviu o moço. Aí no outro dia eu falei, vem cá, vamos sentar aqui. Eu não posso ficar com você, realmente, mas eu queria colaborar com a sua formação. E aí falei para ela da escuta, sabe? Porque ela já está no 8º período, né? Daqui a pouco ela é ótima. Isso nunca tinha acontecido em 28 anos. Você trabalhou comigo, você sabe. 77. Não tem cabimento.
ali mesmo, eu jamais imaginaria uma situação dessa. É o tal do mecanicismo. Será que ele falou com ela que já tinha feito teste? Ele estava respondendo tudo que já tinha. Não, Foi o que a secretária me falou foi isso, que tudo que ela perguntou, ele falou, já respondi isso também. A outra moça já me perguntou isso. Ela não ouviu. É surda, né? Não ouviu. Aí eu pedi para ela refletir sobre tudo que eu falei com ela. E no dia seguinte ela veio e falou comigo que eu tinha razão e que ela ia mudar e que ela tinha chegado à conclusão que é errando que se aprende. Eu falei para ela que para nós o erro é uma coisa grave porque envolve gente, não é um erro assim, uma parede, uma cadeira, uma porta, né? Aí que ela realmente precisava era de uma psicoterapia para ver o que estava acontecendo com ela. Porque alguma coisa estava acontecendo, porque é um desinteresse tão brutal, né? Tão acentuado que distancia a pessoa da nossa profissão, né? Mas como é que você fala com uma pessoa que está no 8º período que ela não devia ser psicóloga? É difícil, né? Mas talvez a gente tem que acreditar, né? Que há a possibilidade do ser humano mudar através de uma análise. Então é isso, gente. Que bom que o jornalzinho saiu, né? Saiu. Saiu. Chega semana que vem, vai Não, estar a Maria Carmen foi buscar para poder a gente distribuir aqui, mas não tinha nenhum. Eles mandam todos para o correio, mandam direto o que sobra. Depois a sobra volta para cá. Então Sai nós da estamos num gráfica momento pro- que ficou só com isso. Eu fui pedir para deixar aqui. Mas vocês vão receber semana que vem, em casa, tá? E queria agradecer muito, Dalva. A Alzira está doente. Pois é. Obrigada, Ela. Obrigada, viu, Alcira? Agradecer. Eu tenho que agradecer a vocês. Foi muito bom. Você deve vir conversar com a gente de avaliação, lembrar essas coisas importantes. Revisar. Agora, para quarta-feira, qual é a programação? Quarta que vem? Psicanálise e universidade. Psicanálise e universidade. O jornalzinho já vai ter a agenda, tá, gente? O jornal já vai ter agenda. Mandamos, o programa não foi, porque esse mês já está junho, então está no jornal o programa. Psicanálise e universidade. Toda quarta, 20 horas. Vocês têm um aí? Não tem, eu falo todos pro correio, e os que sobram, eles mandam para cá, que a gente vai mandar para cada um de vocês. Mas não tem, porque todos vão para lá, os que sobram que voltam para cá. Quarta-feira próxima, Psicanálise e universidade. Lúcio Marzagão pelo FMG, Geraldo Martins pela Newton. Aí eu fui informado. Deixa eu ver, vamos pegar a gentinha aí, questão que você tinha. Pela PUC é o Vanderlei. Pela FUMEC, agenda aqui. Vocês têm um cartão aí pra mim? Esquentar os motores para que segunda-feira, a próxima segunda-feira, todos vocês estejam aqui, né, para que a gente possa estar discutindo, porque vocês estão vendo como que é necessário. O Conselho está intervindo em algumas questões, mas o Conselho só tem condição de estar fazendo isso se escutar todo mundo, né, Brenda? Nós estamos querendo fazer um trabalho de fortalecimento da avaliação psicológica, mas a gente pode fazer isso com os profissionais. Assim, o Conselho, como instituição, não faz nada sem os colaboradores, os profissionais estarem juntos. A gente quer aproveitar esses 3 anos de gestão, ver se a gente consegue fazer um trabalho de fortalecimento, de solidificar, ver o que a gente pode fazer em termos de formação. A Câmara vai trabalhar muito nesse mundo. Então, assim, todos os colaboradores que vierem, que tiverem dentro do local para apresentar, é da Câmara que vai sair esse fortalecimento. Então, estão todos convidados. Vai ter segunda-feira? Segunda-feira, dia 7, às 20 horas, 19h30. O que a gente faz sempre 19h30. Na sala de reunião lá. Normalmente a gente deve ser mais Vai ser uma reunião ampliada da Câmara de Avaliação Psicológica para virem os profissionais interessados. A gente está tratando essa questão. A gente tem que Acho que trabalhar com os eu profissionais tive que reunião da ética, tirar toda a nossa cabeça para diante.